Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos analisar aqui exercícios sobre a função do numeral e a função do artigo, certo? Também vamos identificar nas orações se é um numeral ou um artigo indefinido. Essas questões sempre geram muitas dúvidas. E com esses exercícios aqui, eu espero sanar muitas dessas dúvidas. Vamos lá para os exercícios. Analise o contexto da frase e marque com quando for artigo indefinido e com 2 quando for numeral. Letra A. Acabou comprando só 1 quilo de carne. Tão assustado, ficou com o preço. Perceba que esse 1 quilo de carne está bem especificado, né? Significa que foi apenas 1 quilo, e não 2, e não 3. Então, aqui significa que é um numeral. Quando a gente consegue contar, né, especificar uma quantidade, então significa que é um numeral. Então, letra A, número 2. Letra B. Comprou um produto qualquer da cesta básica para doar à campanha. Esse comprou um produto significa que foi um produto que a gente não consegue identificar e nem quantificar, certo? Por isso que é um artigo indefinido. Então, número 1, né? Foi um produto qualquer. Aqui já traz, ó, um produto qualquer. Então, é um artigo indefinido. Indefine, nós não sabemos qual foi o produto da cesta básica. Pode ter sido um arroz, um feijão. E também não traz essa função de quantificar, que é a função do numeral. Letra C. O departamento de vendas precisou de um funcionário bem desinibido. Esse funcionário bem desinibido pode ser qualquer um funcionário da empresa, do departamento de vendas. Então, não está aqui quantificando, não está trazendo uma quantidade de funcionários que o departamento de vendas precisou. Está aqui nos trazendo a informação de que precisou de um funcionário. Esse funcionário pode ser qualquer funcionário, mas ele tem que ser bem desinibido. Então, aqui, esse ele traz a função de artigo indefinido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários. E a letra D. O departamento de vendas precisou de apenas um funcionário. Então, perceba aqui que na letra D já traz outra ideia, uma ideia de quantidade. Que o departamento de vendas, ele precisou apenas de um funcionário, não de 2, não de 3. Então, quando vocês perceberem na oração que esse ele traz uma ideia de indefinição, como foi nesse caso aqui, traz uma ideia de indefinição, nós não sabemos bem, pode ser qualquer funcionário, e aqui traz uma definição de quantidade, aí nós vamos conseguir diferenciar o artigo indefinido do numeral. Aqui já traz uma ideia de quantidade, então é numeral. Uma andorinha só não faz verão. Significa o que aqui, gente? Traz uma ideia de quê? De quantidade, não é verdade? Então, é numeral. Uma andorinha só não faz verão. Bom, espero que vocês tenham compreendido. E vamos para o próximo exercício. Questão 2. Em qual das frases abaixo a palavra vai atuar como numeral? Como nós já sabemos, né? Vimos na primeira questão, ele vai atuar como numeral quando for especificado uma quantidade. Então, vamos lá. Letra A. Comprei um livro na Bienal. Comprei um livro na Bienal para ler nas férias. Esse livro, ele não traz aqui uma ideia de quantidade. Eu comprei um livro na Bienal, pode ser um livro qualquer. Traz aí uma ideia de indefinição. Não é verdade? Quando eu falo que comprei um livro na Bienal, ninguém sabe qual é esse livro. Já traz aí uma ideia de indefinição. Foi um livro qualquer que eu comprei para ler nas férias na Bienal. Então, aqui não tem como ser um numeral. Um homem ligou para cá procurando por você. Esse homem, esse aqui, ele também não traz a ideia de quantidade, certo? Traz aqui uma ideia de indefinição.
Pode ter sido qualquer homem. Foi um homem aí que ligou. Ninguém sabe quem. Eu só preciso de 1 minuto. Vou até grafar aqui as duas palavras. Para terminar o relatório. Esse 1 minuto está bem especificado, né? Nós sabemos que é apenas 1 minuto e não 2 e nem 10. Então, aqui já traz uma ideia de numeral. Então, a nossa alternativa é a letra C. Mas vamos ver aqui a letra D. Vi um cachorro correndo desesperado na rua. Esse um cachorro. Esse um aqui é um artigo indefinido, pois traz uma ideia de indefinição. Foi qualquer cachorro, né? Nós já temos aula aqui no canal sobre artigos indefinidos e definidos e também sobre numerais, certo? Só a aula sem os exercícios, para vocês assistirem também, além dessa aula aqui de hoje. Então, vamos para a nossa terceira questão. A alternativa em que a palavra um é considerada numeral é. Então, vamos lá, novamente, uma questão bem parecida, né, com a outra, para fixar mais ainda. Conheço um brasileiro que mora na Austrália. Perceba que esse um, ele traz uma ideia de indefinição. Nós não sabemos quem é o brasileiro que mora na Austrália, que a pessoa conhece. Então, é artigo indefinido, beleza? De todos os alunos, só um sabe matemática. Opa, aqui a gente já tem uma ideia de quantidade. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Ela é considerada aqui o 1, né? Um numeral, beleza? Vamos ver aqui as próximas, né? Vamos analisar aqui as próximas. Um homem qualquer caminhava na rua. Artigo indefinido. Fácil, né, gente? Não é complicado. E geralmente está em concurso essas questões assim, de artigo e numeral. Conheço um rapaz que joga vôlei. Esse um é qualquer rapaz. Não está aqui contando, né, quantos rapazes eu conheço que jogam vôlei. É um rapaz qualquer, é uma ideia de indefinição. Como é a função do artigo indefinido. Um amigo me telefonou esses dias. E aqui, um amigo, qualquer amigo, a gente não sabe quem é esse amigo. Então, a nossa alternativa correta mesmo é a letra B. Quarta e última questão. Classifique os numerais como numerais com função substantiva ou função adjetiva. Vocês já conheciam este assunto? Os numerais, eles também vão executar funções. Funções estas que podem ser substantiva ou adjetiva. No decorrer aqui do exercício, eu vou explicando para vocês. Os dois alunos, letra A, os dois alunos entregaram a prova. Nós temos aqui a presença do numeral 2, o numeral cardinal 2. Lembrando que tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre a classe de palavras, os numerais. Então, esse 2 aluno está acompanhando aqui um substantivo. Está acompanhando um substantivo. Que substantivo é esse? O sujeito alunos. Vou botar outra cor aqui para ficar diferente. Vou botar um verdinho. Ele acompanha o substantivo qualificando ali o substantivo, certo? Qualificando não, como é que eu posso dizer? No caso, ele modifica ali o nosso substantivo alunos, né? Que sintaticamente é o nosso sujeito simples, né? Tá aqui modificando o nosso sujeito. E, sintaticamente, ele vai exercer função de adjunto adnominal, certo? Ele está ali acompanhando o substantivo. A função dele, neste caso, será a função adjetiva. Se vocês escutaram um barulho aí de fundo, é o barulho aqui da minha rua, viu, gente? Peço perdão, desculpas a vocês. Mas voltando aqui para o conteúdo, ó. Uma sugestão, uma dica aqui, um macete para vocês. Os dois alunos entregaram a prova. O numeral aqui, ele vai ter função adjetiva, porque o numeral está acompanhando o substantivo. Veja só, a palavra acompanha começa com a letra A, com a vogal A.
e adjetivo também. Então, quando o numeral acompanha o substantivo e acompanha com a letra A, adjetivo também é com a letra A. Então, você lembra, numeral com função adjetiva, porque está acompanhando o substantivo. Esse macete, ele pode funcionar bem aí. Tá acompanhando, acompanha, começa com letra A. Adjetivo também começa com letra A, então é função adjetiva. É um macete aí para vocês identificarem a função do numeral ali, se é adjetiva ou substantiva. Na letra A, como eu já falei, e vou repetir, o número 2 está acompanhando o substantivo. Então, é função adjetiva. E eu vou colocar aqui na frente, função adjetiva do numeral, certo? Espero que vocês tenham entendido. Porque minha principal motivação é que vocês aprendam. Eu conheço essas três. Olha só aqui o numeral. Essas três. Aqui já está substituindo o substantivo. Então, ele vai ter função substantiva, porque ele substitui o substantivo. Eu poderia colocar aqui essas três moças. Perceba que eu não coloquei moças, que é o nosso substantivo, mas eu coloquei o numeral. E ocultei o substantivo. Então, ele substitui o substantivo. Geralmente, isso vai acontecer quando o termo já foi referido na oração, no texto, na nossa fala, certo? Então, o numeral, nesse contexto, ele vai ter função substantiva, porque ele substitui. Aí você usa o mesmo macetezinho que eu usei anteriormente, só que agora com a letra S. Substantiva, substitui, beleza? É a mesma inicial, a letra S. Então, aqui, o numeral está substituindo o substantivo. Letra C. Os primeiros já foram chamados. Novamente aqui, ó, o numeral agora ordinal, né? Primeiro, está substituindo um substantivo, né? Os primeiros, pode ser os primeiros jogadores, os primeiros alunos, os primeiros compradores. Estou inventando aqui exemplos para vocês entenderem. Não está aí o substantivo, está apenas o numeral. Os primeiros, né? Primeiros. Então, aqui, novamente, vai ser função substantiva, certo? Função substantiva, porque substitui. Os primeiros alunos, perceba que aqui já temos o substantivo, ó, já foram chamados. Os primeiros alunos já foram chamados. Vou grifar aqui o numeral de vermelho e deixar o substantivo de verde, igual eu fiz aqui na letra A. Perceba que agora o numeral está acompanhando o substantivo, ó, acompanhando, começa com a letra A. Então, tem função adjetiva. Acompanha o substantivo, função adjetiva. E, sintaticamente, vai ter função de adjunto adnominal. Lembrando que tem esse conteúdo aqui no canal, tá? De adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito e do objeto, que são outros assuntos de sintaxe, né? Aqui já é mais para morfologia e também tem sintaxe, né? Aqui, a função do nosso numeral aqui é adjetivo. Os 4 amigos foram à festa. Perceba que 4, o numeral cardinal aqui, 4, está acompanhando o substantivo amigos. Então, se ele acompanha, novamente será a função adjetiva. Os 4 foram à festa. Os 4, só temos aqui a presença do numeral, o qual está substituindo o substantivo. Então, ele terá função substantiva. Fácil demais, né, gente? Muito legal esse assunto, né? Vamos resumir aqui para melhor entendimento. Ó. Função adjetiva, quando o numeral acompanha o substantivo. E função substantiva, quando o numeral é um núcleo substituindo o substantivo. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí
nos comentários. E até o próximo vídeo. Bons estudos e um beijo em cada um de vocês. Tchau!